1 Reis capítulo 19, versículo 4, olha a oração que Elias faz. Depois que ele enfrenta mais de 400 profetas de Baal, depois que ele faz grandes coisas, ele se pega no momento de cansaço, ele se pega no momento de desânimo, ele se pega no momento de angústia, de medo, e muitas vezes eu e você também estamos assim. E olha a oração que Elias faz. 19:4 diz assim: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Aqui Elias estava no momento de cansaço. Aqui Elias estava no momento de tristeza, de angústia, de medo. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Mas Deus não deixou Elias desistir. E Deus não vai deixar você desistir. Amém? Deus não permitiu que Elias se entregasse. Deus não permitiu, porque Deus tinha um propósito. Assim como Ele tinha um propósito na vida de Elias, a carreira ainda não tinha encerrado. Deus ainda tem um propósito, muitos propósitos na tua vida. Amém? Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. E Deus entendeu a necessidade de Elias naquele momento. Deus sabia aquilo que ele precisava. Elias estava cansado, Elias estava com fome. E às vezes a gente confunde os sentimentos, né? Às vezes a gente se pega em momentos de muita exaustão e a gente acha que está na hora de desistir, mas não. Às vezes o momento é descansar. É descansar, se alimentar e a gente recupera as forças. E Deus sabia a necessidade de Elias naquele momento. E Deus deu a ele o que ele precisava. E o que ele precisava? De alimento. Por 2 vezes o anjo deu de comer para ele. Ele acorda, ele vê aquele pão quentinho na brasa e água. Ele come e ele descansa mais um pouco. E quando ele acorda, ele come novamente. E ali naquele momento, Deus supriu o que ele precisava. Deus supriu o alimento físico. Deus deu o descanso que ele precisava naquele momento. E Deus deu o encorajamento. Porque Deus fala para ele assim: volta, agora que você comeu, que você descansou, segue. E mais à frente, lá no Monte Sinai, Deus fala com ele, fala assim: volta pelo caminho de onde você veio. Ainda não parou, Elias. Eu ainda tenho muita coisa para fazer através de você. Você ainda tem rei para ungir, você tem profeta para ungir no seu lugar. Não acabou, Elias. E Deus não desiste dele. E aí Elias faz o quê? Elias segue na obediência. Elias segue aquele caminho, mesmo talvez, ainda um pouco amedrontado com as palavras de Jezabel, com as notícias, mas ele se apega à palavra de Deus, ele se apega à voz do Senhor, e ele vai, e a partir daí, ele realiza ainda muitas coisas, antes de encerrar a sua carreira. E Deus quer que a gente avance também. Deus tem alegria em nos ver avançando. Fala assim comigo: Deus, Ele tem alegria de me ver avançar. Amém? E em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que a gente avance. Quem que aqui diante de Deus, assim com toda sinceridade, deseja avançar em alguma área da sua vida? Glória a Deus. Nós devemos desejar avançar, crescer, prosperar, sim, multiplicar. Isso é legítimo, isso é correto. Deus, Ele deseja isso para nós. A Bíblia fala que nós viveríamos e comeríamos o melhor dessa terra se nós obedecêssemos a Deus, se nós vivêssemos segundo Ele nos ensinou. É promessa, é legítimo você pedir para o Senhor aquilo que você deseja. Mas eu trouxe aqui algumas direções importantes para nós avançarmos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Primeira, se você desejar avançar na sua vida, a primeira dica que eu te dou é: ande com Deus. Andar com Deus é muito mais do que conhecer a Deus, do que conhecer, do que ouvir falar das suas histórias, do que saber o que está escrito na Bíblia. É viver uma vida na presença de Deus, é chamar Ele para perto, é caminhar com Ele todo dia, é chamar a Deus quando você acorda pela manhã, é você clamar pela presença dEle: Senhor, vai comigo nesse dia. Eu abri os olhos de manhã,
Vai comigo, Senhor. Eu tenho tantos desafios, eu não sei o que o Senhor tem preparado para esse dia, mas vai à minha frente. Andar com Deus vai te fazer avançar, irmãos. Porque Ele vai te dar a direção. Porque Ele vai mostrar para você aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve. Então, primeiro, ande com Deus. Tenha uma vida de oração constante. Ai, pastora, mas você não sabe, minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo de parar para orar. Irmão, se você não consegue gastar nem 5 minutos a sós, sem fazer mais nada na presença de Deus, é estranho. Talvez você precise organizar melhor a sua agenda. Mas, em todo tempo você pode estar orando. Você está lá nos seus afazeres, no seu trabalho, você está no trânsito, e a gente pega muito trânsito em São Paulo, não é mesmo? Você falar que não tem tempo para orar, irmão, e você está no trânsito de São Paulo, não é verdade, porque no trânsito a gente tem tempo para orar. Então, é orar a todo instante, é estar em espírito de oração. Senhor, vai comigo, Senhor, me responde, Senhor, me mostra. Andar com Deus é ter uma vida de adoração ao Senhor. Ih, pastora, eu nem sei cantar, como que eu vou adorar? Irmãos, adoração não é música apenas, adoração é um estilo de vida. Adoração é quando você acorda de manhã e você reconhece quem Ele é. É quando você decide agradar o Senhor com a tua vida. Adoração é uma vida de devoção, é uma vida de obediência. Quando você obedece a Deus, quando você decide obedecer, quando você decide se abster daquilo que não agrada a Deus, você está adorando a Ele, honrando o nome dEle. Isso é andar com o Senhor. A Bíblia fala que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso está lá em João capítulo 4, no versículos 23 e 24. Diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai busca pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui ele não está dizendo que os seus adoradores adorem cantando somente com uma voz bem bonita e afinada. Não, é muito mais do que isso. É adorar com o coração, é adorar com a vida, é adorar com a verdade que está dentro de nós. Amém? Amém? Amém, aleluia. Andar com Deus é muito mais do que frequentar a igreja. Andar com Deus é muito mais do que cumprir um ritual aos domingos. Andar com Deus é você ser igreja onde você estiver. Lá no seu trabalho, você é a igreja do Senhor, representante do reino. Lá na sua escola, na faculdade, na sua casa. Às vezes você é o único da sua casa que vem para a igreja, você é um representante de Jesus ali. A nossa vida não pode ser dividida em dias sagrados e dias seculares. O domingo é o dia do Senhor, então de domingo eu me visto de crente, eu falo como crente, de domingo eu uso a minha Bíblia, que durante a semana ela está lá empoeirada, será? De domingo eu não frequento qualquer lugar, não vou em qualquer festa, porque é o dia do Senhor. Ah, os outros dias não dá, pastora, os outros dias eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, e aí muda. Não, irmãos, não muda. A vida do cristão é uma vida que não se divide entre dias sagrados e dias seculares. Todos os dias são para a glória de Deus. Tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus. Você não tem a roupa para ir para a igreja e a roupa para o trabalho. Não. Você se veste de forma decente aonde você estiver. Amém, mulheres? Os homens, você não tem um linguajar de cristão só aos domingos. Você tem um linguajar de cristão aonde você estiver. No seu trabalho, naquelas rodinhas, né, que muitas vezes você é convidado a estar. Saia de lá. Se não der para sair, esteja ali, seja uma luz. Faça a diferença. Nós precisamos andar com Deus para avançar, irmãos, porque senão a gente vai comer poeira. A gente não avança se a gente não andar com Ele, porque o que será de nós se não for o Senhor? Se não for a presença dEle no nosso coração? E a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 31. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
viu? Olha lá, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Aonde você estiver, tudo é para a glória de Deus. Que a sua vida seja uma vida de adorador, de filho de Deus. Então esse é o primeiro aspecto, essa é a primeira direção para nós. Você quer avançar na sua vida? Ande com o Senhor, amém? Segundo, seja uma pessoa abençoadora. Fala comigo, eu sou uma pessoa abençoadora, amém? Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim: por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem traz alegria para nós, irmãos. Se você quer avançar, ame ao próximo, é mandamento do Senhor. Se você quer avançar, faça o bem. A Bíblia fala que se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então fazer o bem é em todo o tempo. E eu posso te falar uma coisa? Não é só para quem te faz bem, não. É para quem te faz mal. Ih, agora ficou difícil. Aquele que te faz mal, você tem que fazer o bem para ele. Irmãos, é difícil, não é? Mas foi muito difícil para José. Quem conhece a história de José aqui? Gênesis 50, versículo 18. Olha o que acontece com José. Todos sabem aqui, ou a maioria conhece a história de José, que José foi vendido pelos irmãos como escravo, depois foi caluniado, foi preso, ficou lá na prisão, passou por muitas coisas e depois Deus honra a vida dele de uma forma maravilhosa. Ele tem a oportunidade de se vingar dos irmãos e o que ele faz? Ele paga o mal com o bem. E é assim que nós devemos ser. Gênesis 50, versículo 18, fala assim: depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão, diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Oh, irmãos, a bênção de Deus foi multiplicada sobre a vida de José, porque ele teve um coração generoso. E quantas vezes, por muito menos, a gente quer se vingar? Irmãos, você quer avançar na sua vida? Você quer, irmão? Libera perdão. Libera o teu coração das mágoas. Como que nós vamos avançar se nós ainda temos desejo de vingança? Como que nós vamos avançar se nós carregamos mágoas de pessoas e até hoje não liberamos? Seja uma pessoa abençoadora, inclusive para aqueles que te fizeram mal, porque isso vai fazer você crescer e você avançar. Quando você faz o bem, mesmo para alguém que te fez mal, a bênção do Senhor fica sobre a sua vida e ela te acompanha. E é tão bom, irmãos, poder viver uma vida que você fala assim: Senhor, por mim mesma eu não conseguiria perdoar, mas o Senhor é tão bom. E você colhe, irmãos, na sua vida, ao seu redor, você colhe bênçãos, você avança, porque você aprende a ser uma pessoa abençoadora. Quantos querem ser abençoadores? Ainda mais nessa noite, em nome de Jesus. E última dica, última direção para nós avançarmos. Nós queremos conquistar, nós queremos avançar, nós queremos prosperar, não é mesmo? Mas a terceira direção é: cuide bem daquilo que Deus já te deu. Posso ouvir um amém? A gente muitas vezes faz planos, né, para a nossa vida, para a nossa família. Eu quero um emprego novo, eu quero que minha família melhore, eu quero ter filhos, eu quero prosperar. E às vezes a gente olha para frente naquilo que a gente quer fazer e a gente esquece de cuidar daquilo que Deus já deu. A gente esquece de valorizar aquilo que Deus já deu. E dentro disso, o primeiro ponto, o primeiro tópico é a nossa família. Nós precisamos cuidar da nossa família. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8.
diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Você quer ter uma família abençoada? Você quer avançar? Cuide bem da tua família, daquela que Deus já te deu. Amém? Muitas vezes a gente é muito bom para fazer o bem para os que estão de fora, né? A irmã estava aqui falando sobre as obras sociais, né? Da gente fazer no bairro, isso é maravilhoso. Mas muitas vezes nós estamos tão focados em fazer o bem e dentro da nossa casa nós não estamos fazendo o bem para o próximo, mais próximo, que é o da nossa própria família. Então, se nós queremos avançar, se nós queremos crescer, nós precisamos cuidar daquilo que Deus já nos deu. Quem é solteira e quer casar aqui? Levanta a mão. Solteiros também querem casar. Você quer ter um bom casamento? Seja um bom solteiro. Seja uma boa solteira, uma boa filha. Você quer ser uma boa esposa? Seja uma boa filha. Seja obediente. Cumpra princípios. Amém? Cadê as solteiras aí, os solteiros? Olha lá. Fiquem de olho, irmãs, olha aí. Honre seus pais, cumpra princípios. Ah, mas quando eu tiver minha casa, eu vou fazer diferente. Não, faz agora. Seja luz na sua casa agora. Seja uma bênção na vida dos seus pais. Amém? Quer ser um bom pai, uma boa mãe? Quem quer ser pai e mãe aqui que ainda não é? Seja um bom marido, seja uma boa esposa. Amém, maridos? Cadê os maridos aí? Cadê as esposas? Amém. Cuide daquilo que Deus já te deu. Deus já te deu um esposo, Deus já te deu uma esposa. Trate com honra, com respeito, com cuidado. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica olhando tanto para o futuro. Ai, mas eu preciso melhorar, eu preciso conquistar, eu preciso fazer. E às vezes você está deixando, muitas vezes o seu cônjuge do lado está doente e você nem percebe. Você está cuidando de tanta gente e você não percebe que a sua esposa está querendo ser ouvida. Seu esposo precisa de você, sabe? E às vezes a nossa atenção está muito lá na frente e a gente esquece. Então, se a gente quer avançar, a gente precisa cuidar daquilo que Deus já deu. Quer ser um bom avô, uma boa avó? Sejam. Quem quer ser vovô e vovó aqui? É verdade, biso, né? Eu quero ser vó, mas vai demorar, em nome de Jesus, né? Tá cedo. Seja um bom pai. Você vai ser um bom avô se você for um bom pai, não é, pastor? Pastor Davi é um excelente pai e com certeza é um excelente avô. Então, cuida daquilo que Deus já te deu. Ah, quando eu for avó, eu vou... Não, seja uma boa mãe, dá o melhor para o seu filho agora. Faça o melhor, mesmo que ele seja já adulto. Amém? Demonstre amor, dê atenção. Ensina no caminho, né? A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho. Ele não fala assim, ensina o caminho. Não, ele fala, ensina no caminho. Você está no caminho e você ensina ele estando no caminho. Amém? Glória a Deus. E se você é viúvo, divorciado, e você deseja recomeçar, porque tem gente que não deseja recomeçar, que está bem assim. Está tudo bem, deixa como está. Mesmo assim, seja fiel a Deus. Ele vai te dar aquilo que você deseja. Seja fiel ao Senhor. A Bíblia fala que Ele é o marido daquelas que não têm marido. Então, seja fiel ao Senhor. E se você deseja recomeçar, você vai alcançar isso. Deus vai te dar a sua promessa. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Cuide bem daquilo que Ele já te deu hoje. Segundo ponto, o trabalho. Irmãos, você tem buscado um trabalho novo? Você tem buscado avançar no novo trabalho? Eu quero crescer, eu não aguento mais onde eu estou trabalhando hoje. Posso te dizer uma coisa? Seja fiel lá no seu trabalho hoje que você está. Ih, pastora, mas você não sabe o que estou passando lá. O meu chefe é coisinha linda. O meu chefe é um atribulado. Quando eu sair de lá, aí eu vou ser abençoado. Não. Essa porta que Deus te abriu, valoriza aquilo que Ele te deu. Amém? Valoriza o lugar que Ele te colocou. Mateus 25, 21 fala assim, o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa pequena quantia?
agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Então, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Quem crê nisso? Amém? Você quer um emprego melhor? Faça o melhor aonde você estiver hoje. Faça o seu melhor. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 5, fala sobre você se sujeitar às autoridades. Irmãos, se a gente for conversar aqui, vocês vão falar, nenhum chefe é legal. Cada um vai falar mal. Um vai falar que o chefe é chato, o outro vai falar que o chefe pede muita coisa, o outro vai falar que o chefe é maledicente, que ele é um falso. Irmão, parece que chefe nunca presta, não é assim? No meio corporativo é assim. Só que a Bíblia nos ensina que nós devemos nos sujeitar às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Então, quem se rebela contra a autoridade, perde a bênção. Quando você se rebela contra a sua autoridade, seja no trabalho, seja onde for, você não está colhendo, você não está semeando bênção, você não vai colher bênção. Ah, mas o meu chefe, ele é o teu chefe hoje. Se você quer melhorar, seja fiel naquilo que Deus te colocou hoje. Obedeça, faça a sua parte, faça o seu melhor, porque aí você vai avançar e Deus vai abrir portas melhores. Amém? Quem se rebela não é abençoado. Com certeza Ele vai te fazer avançar se você for fiel ao que você tem que fazer hoje. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Eu já estou quase encerrando. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Abriu mais rápido que eu, olha lá. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Então, se você tem que entregar um trabalho, faz o seu melhor. Ah, e o dia que eu arrumar um emprego melhor, aí eu faço mais. Aí eu me dedico. Por enquanto a empresa não presta, a empresa não paga em dia, você só reclama, irmão. Sabe quando que Deus vai abrir outra porta? Não vai abrir. Porque você primeiro precisa ser fiel no pouco. Faz o seu melhor aonde você está. E Deus vai ver a tua fidelidade. E Ele vai abrir uma porta melhor para você. Quantos creem nisso? Amém, irmãos? Glória a Deus. E terceiro, que você precisa cuidar. Então nós falamos do trabalho, da família, do trabalho. E por último, nosso ministério. Quer avançar ministerialmente? Seja fiel e cuide daquilo que Deus já te deu. Deus te deu o que agora? Um pequeno grupo? Deus te deu uma função de ensino para um pequeno grupo? Um serviço nos bastidores? Irmãos, como os irmãos dos bastidores são importantes, né? Tudo que você vê aqui, né? Muitas vezes você fala, você nem sabe quanta gente por trás, trabalhando, servindo. Eles têm o mesmo valor do que quem está no altar, sabia disso? E muitas vezes você almeja mais responsabilidade, você almeja, mas você não faz aquilo que Deus te deu hoje bem feito. Então, se você deseja mais responsabilidades, se você deseja crescer ministerialmente, se você deseja avançar, se você tem sonhos, seja fiel naquilo que Deus já te deu. Faça o melhor e Ele vai te colocar em lugares de maior responsabilidade. Amém? 1 Coríntios 15, 58, fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nada do que você faz passa despercebido aos olhos de Deus. Então faz o seu melhor. Se é para limpar uma cadeira, faz o seu melhor. Se é para ensinar as crianças, faz o seu melhor. Se é para louvar o Senhor no altar, faz o seu melhor. Se é para louvar o Senhor na sua cadeira, faz o seu melhor. Sabe, seja fiel àquilo que Deus te entregou. E Ele vai fazer você avançar também ministerialmente. Amém? Glória a Deus. Nós vamos avançar. Quem crê nisso? Nós vamos avançar, esse é o tema da nossa igreja em 2026, mas nós vamos avançar em 2026, 27, 28, até Jesus voltar. Quem crê nisso? Glória a Deus. Por toda a nossa vida nós avançaremos, mas não esqueça de focar nessas 3 direções. Primeiro, ande com Deus. Segundo, seja uma pessoa abençoadora. Terceiro, cuide bem daquilo que Ele já te deu, porque disso Ele vai multiplicar. Lembra dos pães e peixes? Tinha pão e tinha peixe em pequena quantidade.
E através daquilo Ele multiplicou. Então cuida bem daquilo que Deus já te deu. E sem parar, sem desistir por causa de luta, por causa de cansaço. Quando você estiver cansado, lembra de Elias. Lembra do quanto Deus ajudou e se preocupou com Elias, porque Ele contava com ele, Ele conta com você também. Então, sem desistir, sem parar por causa de maledicências, por causa de palavras de pessoas que não sonham como você, não dê ouvidos a elas, mas permaneça no lugar que Ele te colocou, avance em todas as áreas da sua vida, e eu creio que isso vai acontecer com cada um de nós aqui, amém? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Que Deus abençoe você grandemente, que a tua vida seja muito abençoada, que todas as áreas da sua vida avancem sem parar com a bênção de Deus, em nome de Jesus.